Graça e paz, a paz do Senhor a todos, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente, convite tão especial, como fez no dia, né? Legal, porque coisa gratificante é estarmos como igreja do Senhor, independente de placa, né? Mas pelo sangue, reunidos pelo sangue que nos enviou, nos comprou, para estarmos aqui meditando e glorificando nosso Senhor pelos seus filhos. E hoje nós vamos falar sobre a a imutabilidade de Jesus. Tem um hino antigo, não sei se é do tempo de Glauber, brincadeira, Glauber, que dizia assim: o tempo passou, o mundo girou, será que Jesus não mudou? O tempo passou, o mundo girou, será que Jesus não mudou? Aí ele fala da experiência de Pedro e João. Um homem no chão aleijado, quando de repente Pedro ordenou: levanta-te em nome de Jesus. E o homem levantou. E o hino prossegue dizendo o seguinte: Senhor, tem uma fala, será que o Senhor mudou ou mudou nossa fé? Então, nós temos que entender, o princípio que Jesus é o mesmo, né? E a base da nossa palavra é em Hebreus 13, versículo 8. O que é que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Ele é o mesmo. É o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para isso, nós vamos falar sobre as duas pescas maravilhosas. Nós vemos muita gente pregando sobre uma pesca, sobre outra, né? Mas a gente lembra das duas pescas. A primeira é no início do ministério de Jesus, quando Jesus vai passando pela praia. Está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Quando Jesus vai na praia, aparece na praia, uma grande multidão cerca, ele inicia pregando a palavra, trazendo a palavra de conversão, de transformação. E numerosa multidão o seguia para o ouvir. Nos diz o texto que ele vai passando pela praia e ele vê ali homens que estavam lavando as suas redes. Versículo 2. Ele observando junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, ele pega o barco emprestado, versículo número 3, então entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro. Ele solicitou que se afastasse um pouco da praia e assentou-se no barco e ensinava um pouco. Versículo 4 é o seguinte: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, ele pediu: ide para onde as águas são profundas e lançai as vossas redes para pescar. O que lhe respondeu Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite, nada pescamos. Entretanto, confiando na tua palavra, nós vamos lançar a rede. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se arrebentar. Por esse motivo, acenaram os seus amigos, acenavam para que viessem ajudá-los e lotavam 2 barcos a ponto de começarem a afundar. Aleluia. Diante de tamanho evento, Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, declarou: afaste de mim, Senhor, que sou homem pecador. Perguntou ele a seus companheiros, estavam maravilhados com aquela pesca que havia realizado. Assim, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus velava a Simão: não tenha medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de almas ou de homens, depende da sua interpretação aí. Agora vamos para outra pesca, que está registrado no capítulo 21 de João. Olha que coisa linda. Jesus vai falar aqui no capítulo 21 de João.
Versículo 1 em diante diz assim: alguns tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Então Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos discípulos, estavam juntos a Simão, Pedro, que disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. E saíram, e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Entretanto, ao clarear da manhã, já estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou, sua versão pode ter muito claramente aí, filhos, mas a minha diz aqui, moços, tem alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então, Jesus ordenou, lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim, eles o fizeram e logo não conseguiram reconhecer, recolher as redes por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem o Senhor Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os discípulos vieram num pequeno barco, arrastando as redes, os peixes, pois estavam longe, cerca de uns 200 côvados, cerca de 100 metros da praia. Assim que saltaram à terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus pediu: trazei-me alguns peixes que acabaste de pegar. Então Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra e estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, as redes não se romperam. Então Jesus convidou: vinde, tomai o vosso alimento. Mas ninguém teve coragem de perguntar: quem és tu? Amém, meus amados? E o que é fascinante aqui nesse texto, nós temos que entender o contexto. Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido aos discípulos, mas havia muitas interrogações, preocupações, principalmente sobre o fato de se realmente Jesus era aquele mesmo Jesus, se Jesus tinha aquele mesmo poder. Veja só que era um homem, eu gostaria de fazer uma análise desses dois textos para enriquecer a nossa fé, para, como diz o pastor Jeremias Pereira, dar sustância à nossa fé. E olha que coisa interessante ele diz aqui. Na primeira pesca maravilhosa, Jesus estava iniciando o seu ministério. E acaba de pregar uma palavra poderosíssima, todo mundo impactado, e ele toma um barco e registra ali, Lucas, que eles estavam lavando as redes, porque tirando todo aquele basculho, né, para que não estragasse as redes. É natural do pescador lavar as redes depois que pesca, lavar elas, né, deixá-las secar para que não apodreçam ali a rede possa danificar. Cuidadosos, e Jesus pede barco emprestado, e ali nós vimos já tantas lições, né, que quando você faz uma coisa por Senhor, você tem certeza que você ouve pregações desse tipo, que mostram que, por a gente falar uma coisa para Jesus, ele sempre nos recompensa, né, já vimos, vocês já viram pregações sobre esse tipo, falando sobre esse texto, mas eu quero chamar a atenção sobre esses dois textos. Esse primeiro, Jesus chama para pescar e diz: vamos para onde as águas são profundas. Ele está diante de homens testados, homens que conheciam toda aquela região, homens experientes, homens que viviam. Mas, de repente, Jesus chega e diz assim: vamos para as águas profundas. E eles vão puxando, eles lance as redes. E ele: Senhor, em outras palavras, que conversa é essa, né? Nós acabamos lançando as redes a noite toda, Senhor. Jesus, ao olhar para Jesus, Pedro olha assim: mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. O fato é tão maravilhoso aos olhos de Pedro, irmãos, que eles ficam tão impactados que não há outra coisa em Pedro senão
se dobrar, que ele se depara com algo sobrenatural. Passaram a noite todinha, né? De um lado, do outro, pescando, angustiados. Vai ser nessa, né? Nessa puxada de rede. E nada acontecia. Nada acontecia até o fato de puxar. E Pedro, quando arrasta aquelas redes, irmãos, elas enchem 2 barcos de peixe, a ponto das redes quererem se romper. No outro texto, fala diferente. E é interessante que Jesus... Estão me vendo bem? Glauber botou... Sim, pode dar continuidade. Vim. Aí o que eu gostaria de chamar a atenção agora é sobre a outra, porque nós temos muita gente ou falar sobre um e sobre outro. Eu gosto de fazer essa junção de textos e as lições que eles trazem para a gente. Durante esse percurso, que ali deu início ao contato deles com Jesus, de um convite a Pedro específico para aqueles homens. Eles ficaram apavorados, ficaram trêmulos aos pés de Pedro, se ajoelham aos pés do Senhor e disse: afasta de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus vê ele tremendo e disse: não tema, Pedro. Não tema, porque quando nós vemos a ação de Deus sobrenatural, é como a gente ficar trêmulo, né? A gente perdeu o chão, mas aí Jesus dá aquela calma a eles, se acalmem. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Pedro, de hoje em diante, sua pesca vai ser diferente. Você vai ser pescador de almas humanas, de almas, de vidas. Você vai pescar vidas, vai recolher vidas, não para um barco, mas para a vida eterna. Aleluia. Aí, irmãos, no outro texto já fala diferente. Nós vemos um Jesus que tinha morrido, que tinha ressuscitado, um Jesus que o Tomé não tinha acreditado na sua ressurreição, fica ali, né? E Jesus pega e aparece, e apareceu várias vezes, ele aparece novamente, aqui, apareceu novamente Jesus na praia. E interessante, parece muito com o outro texto, porque o contexto é a mesma coisa, né? Se ele estava pescando, eles estavam, em vez de lavar as redes, estavam imbuídos, né? Ocupados naquela coisa que eles praticavam antes, voltar, estavam ali a vida, né? Angustiados, cheios de perguntas nas suas cabeças: o que será agora que é natural? Ficam de norteado, que direção tomar? Vamos pescar, né? O pessoal costuma dizer uma coisa, amados, tá nervoso, né? Vai pescar, né? Então, os discípulos ali vão de ofício, começam ali, jogar sua esperança, jogar nas redes. De repente, aparece um homem que eles não detectam, não percebem, eles estão tão ocupados, concentrados ali, né? E quando eles jogam nas redes, há uma pergunta de Jesus: filho, vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem algum peixe? Pescaram alguma coisa? E eles dizem: não, Senhor. Aí Jesus disse: lança as redes do lado aí do barco. Aleluia. Passaram a noite todinha, irmãos. Estão quase na beira do mar, já, a 100 metros no máximo. E jogando as redes. Eles jogam as redes. E quando jogam as redes, eu tenho certeza que passou, né? Um filme na cabeça de todos ali. E qual é o filme? Rapaz, eu já vi essa história antes. Eu já vi isso acontecer. Não vi isso acontecer quando a gente começou a caminhada com ele. E aí, o discípulo, eu acho interessante, é João. João se autodenomina como discípulo a quem o Senhor amava, né? E essa parte ele não tinha nada de humildade, né? Ele dizia: o discípulo aqui. Deus é mais porque eu digo isso não para rebaixar os outros, aleluia, mas porque ele sentia que era muito amado. Aleluia, nós devemos sentir como João, que nós somos muito amados. E quando eles estão ali, diz a palavra que Pedro fica tão perplexo que não tem outra atitude. Qual atitude? Se vestir e sair na abraçada, nadando para se encontrar urgentemente com Jesus. E ali ajuda a arrastar as redes. O que é interessante, meus amados irmãos, que
são pegos 153 grandes peixes. Mesmo os peixes sendo grandes, não conseguiram arrebentar as redes. Na primeira pesca, no início, nós vemos que houve muitos peixes a ponto, né, de querer arrebentar as redes, aí colocaram dentro dos barcos, para cada pique, e quando arrastam as redes. Jesus tem uma conversa direta com os discípulos. E qual é a conversa? A conversa é direcionada a Pedro, como foi também direcionada a Pedro no início. Pedro estava ali, e há uma ordem para Pedro. E qual é a ordem de Pedro? Jesus olha para ele, em outras palavras, ele é arrasado, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, e ele agora, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro vai dizendo, eu amo, Senhor, tu sabes, apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes, Jesus reafirma isso, apacenta os meus cordeiros. O que é fantástico em tudo isso, irmãos, é que a ordem agora de Jesus é mais ampla. Não é somente recolher, mas é cuidar. É cuidar, é compartilhar, é transmitir aquilo que está dentro de Simão Pedro. Apacente, alimente, cuide das minhas ovelhas. Jesus é muito mais específico. Não somente você vai pescar, Pedro. Agora, a tua responsabilidade é você cuidar do que é meu. Aleluia. Eu, como pastor, gosto de contar uma coisa, irmãos. Isso não tira a autoridade de ninguém. Eu vejo pessoas preocupadas e eu dizendo na minha igreja, de onde eu passo, eu digo o seguinte, olha, na minha igreja particularmente, eu digo o seguinte, eu sou pastor de vocês, mas vocês não são minhas ovelhas. Eu não digo isso, irmãos, para desencorajar, para estimular, para nem faltar responsabilidade. Pelo contrário, mas dizendo a eles que a minha responsabilidade é muito maior ainda, porque o que disse Jesus, acabamos de ver no texto, Jesus pede que ele apacente as ovelhas do Senhor. E eu digo isso assim, porque quando uma coisa é nossa, nós fazemos o que bem quisermos dela, não é verdade, meus irmãos? Mas quando uma coisa, e Hebreus diz muito claramente, diz o seguinte, que nós devemos ser obedientes aos pastores, não gemendo, mas com alegria, com temor, com amor, porque são como alguém que vai dar conta delas. Olha que coisa interessante, né? Então, veja só que Pedro, se o Senhor dá uma ordem, apacente, cuide do que é meu. O que nós temos que trazer ao nosso coração é isso. Como líderes, estamos aqui. Sim. Como líderes, que aqui estamos. Nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. Do que o Senhor está fazendo em nós. Jesus continua sendo o mesmo. Eu comecei esta ministração falando o seguinte, o tempo passou, o mundo girou, né? Até briguei com o Glauber, dizendo que é uma música antiga, depois se você quiser ouvir, eu acho que o Glauber conhece, é antiga, mas é muito interessante essa música. E ela diz assim, aí quando ele chega, na última estrofe, ela diz assim, o tempo passou, o mundo girou, porém, meu Jesus não mudou. A ordem dele continua a mesma, desde o início até o fim. Por isso que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos exorta o seguinte, que nós devemos, lá em Apocalipse, assim, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. E tem uma música do cantor cristão, que é maravilhosa, deve ter na harpa, aí se você tem harpa, eu acho ela linda, porque ela fala justamente sobre essa questão muito séria, que diz assim, sobre o poder de Jesus. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá levar. Seu poder eterno sempre.
assustará. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Confiado, então, nesta proteção, quero ser fiel. Nós precisamos disso. E o que nos alegra nesta passagem maravilhosa, quando o escritor dos Hebreus tem o prazer de afirmar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí eu me emociono quando eu olho para João. João diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas, pois sem ele, nada do que foi feito. Havia uma expectativa dos discípulos, como eu estava dizendo antes. O Tomé não acreditou em Jesus. Toca, Tomé, coloca a tua mão. Veja, sou eu, bota aqui nos buracos. Sou eu que estou aqui. E eu gostaria de dizer uma coisa a você que está conosco nessa noite. Ele continua o mesmo. Nós mudamos. E como mudamos? Nós estamos vivendo hoje uma época muito difícil. A palavra de Deus diz uma coisa, nós dizemos o que a palavra de Deus disse com as nossas atitudes. Muitas vezes não estamos em harmonia com o que diz a palavra. Por exemplo, Jesus disse que é necessário, é mister, que aconteçam certos fatos, né? Aí, quando acontecem, aí a gente diz: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Tem que acontecer. E o que a Bíblia nos chama a atenção diz que tudo isso acontece para que a gente possa dar testemunho, para que a gente possa exercer a nossa fé. Então, a minha gratidão a Deus, pedindo a Deus que Deus esteja nos direcionando cada dia mais. Os discípulos, como foi importante, Pedro principalmente, está dizendo aqui, as pessoas que estavam no barco, irmãos, na primeiro fato, também estavam ali com ele, estavam vendo, e é como eu estava dizendo, olha, o filme se repetindo, né? Eu já vi isso antes. Então, as dúvidas alicerçaram se Jesus era ele mesmo, ele era o mesmo, ele tem poder, ele continua sendo o mesmo. E ele nos delegou uma ordem. Nós precisamos pescar. Nós precisamos continuar. E Deus é mais específico. Se Jesus vai falar com você, tenho certeza que falou com você, está falando essa noite, e ele vai ser mais específico, ele vai esclarecer mais explicitamente como é que você deve proceder. É somente isso. Mas ele está no controle de tudo. Ele continua sendo Deus. Se na primeira era em águas profundas, agora era em águas rasas, né? Não importa se é longe, se é perto, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é Deus de brisa suave, ele é Deus de vento, né, impetuoso, ele é Deus de água, ele é Deus de fogo abrasador, aleluia. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, né? Deus vai ser desse jeito. Só se eu quiser, abra o coração, que Deus quer realmente a direção das nossas vidas. Ele quer ser a primazia. Ele quer, por isso que Jesus diz, buscar em primeiro o meu reino e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. E ele tem uma ordem específica para a gente. A ordem é: vamos em frente. Paciente, cuide daquilo que Deus confiou a você, meu amado. Deus confia em você. Você precisa confiar mais em Deus. E precisa, acima de tudo, com responsabilidade, sabendo daquilo que te foi confiado. Confie e faça de acordo, simplesmente faça como ele mandou. Se é para lançar de um lado, lança. Se é para lançar do outro. Ah, Senhor, as redes, passamos a noite pescando toda, fizemos, mas foi você só, não foi debaixo da ordem. Faça debaixo da ordem de Jesus. Ele não mudou. Ele opera ainda hoje. Ele quer usar nossas vidas para glorificar o seu nome, para as vidas serem tiradas desse mundo
e nós possamos ser abençoados cada dia mais com o nosso relacionamento com o Senhor. A minha gratidão a você que está conosco nessa noite, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, para nós compreendermos, como disse o apóstolo Paulo, nós podemos cumprimentar com a altura, a largura e a profundidade desse amor de Deus. Aleluia. Um abraço fraterno, a paz do Senhor, e que Deus esteja nos dirigindo. Eu tenho certeza que Deus falou com você, como falou comigo. Grande abraço, a paz do Senhor. Aleluia.